Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma super aula. Nesta aula nós iremos aprender um pouquinho sobre lotes, tá joia? Vamos lá. Talvez você já ouviu falar de lote, microlote, nanolote, certo? E talvez você também já ouviu falar, principalmente se você fez mentoria comigo ou é aluno de Método Moraes, né? Você já ouviu falar eu ensinando sobre macro, micro e nano tendência, certo? Bom, o que tem a ver a questão de lote, macro, micro e nano lote, com questão de macro, micro e nano tendência? A questão é que os dois, pessoal, são praticamente a mesma coisa, tá? A lógica do preço, ela ensina a questão da tendência como lotes, tá? Que não está errado, está correto, tá? E é essa visão que eu irei passar para vocês, mas praticamente vocês vão ver que é a mesma coisa aí, tá? Então olha só, vamos lá, pegar essa tendência aqui, ó. Vamos lá. Eu estou aqui, ó. Primeiro, eu vejo a macro tendência, tá? O que é a macro tendência no mercado? Opa, a macro tendência dele aqui é de queda, tá? Então eu posso dizer que isso aqui é um macro lote de venda, certo? Ou seja, a macro tendência é o que é um lote, é um macro lote, certo? De venda, né? E aí isso aqui é uma micro tendência de alta. Então eu posso dizer que isso aqui é um micro lote de venda, de compra, tá? Beleza. E dentro da macro e micro, eu tenho os nano, não é? Olha só, dentro dessa micro aqui, eu tenho nano lote de compra, de venda, de compra, venda, compra, venda, compra, venda. E assim vai, certo? Porque se você colocar aqui, ó, em tempos gráficos maiores, ó, você vai ver. Opa, isso aqui é um lote de venda. Isso aqui é um micro lote de compra. Tá? Então, macro lote, micro lote. E aí eu olho, opa, o que fez? O que formou este macro lote de venda? Ah, ele foi formado por nano de venda, nano de compra, nano de venda, compra, certo? Ah, então lote nada mais é do que as velas, William. O preço, exatamente. Tá? Então, quando você vem e fala sobre lote, né? Você está falando o quê? Isso aqui, por exemplo, ó, dentro desta micro tendência de alta, ou seja, esse micro lote de alta que nós vimos aqui em tempo maior, que ele é apenas uma correção, ó, isso aqui é apenas uma correção dessa pernada de venda, tá? De toda essa pernada de venda, né? Então aí você vai entender o que? Que aqui dentro nós vamos ter o que? Ó, a forma que o mercado trabalha, tá? Por que ele trabalha assim? Ó, por que o mercado trabalha assim? Ó? Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso, porque é dessa forma que o preço ele vai cobrindo as demandas dele, tá? Porque olha só, nós aprendemos na primeira aula, né, que opa, o pavio de cima é a demanda de compra, o pavio de baixo é a demanda de venda, não é? Então, o preço, cedo ou tarde, ó a barrinha do preço aqui, ó, cedo ou tarde, ele vem cobrir essas demandas deixadas no lote, tá? Então, ó, o preço subiu, cobrindo todos esses pavis, ó, esse pavio, demanda de compra, ó, demanda de compra, ó lá, ó, ele sobe, cedo ou tarde ele sobe, tá? Igual, o preço deixou aqui, ó, isso aí praticamente a gente aprende, né, na entrega futura, da psicologia de vela, ó, tá vendo esse pavio? É uma demanda de compra, ele não é uma entrega futura, mas ele é uma demanda de compra, então, quando o preço subia, ó o lote comprador aqui, ó, vindo fechar essa demanda de compra. Tá? Por que precisa ser o lote comprador? Porque isso aqui não é uma demanda de compra. Então, que lote que vai fechar? Ó, comprador. Um lote comprador. Tá? E aí ele foi deixando novos pavis. E aí foi cobrindo. Certo? Ah, beleza. E a demanda de venda? Né? Ó, vou colocar aqui isso aqui de verde. Tá? E a demanda de venda? Né? Quem que vai cobrir a demanda de venda? Por exemplo, aqui mesmo. Ó. Isso aqui é a demanda de venda. Ó, vou colocar aqui de vermelho. Ó. Isso aqui é uma demanda de venda, certo? Ó. Quem que vai cobrir essa demanda? Hã? Os vendedores. Ó. Os vendedores, certo? Então vem o comprador para cobrir o lote de compra,
Depois, o que, que o vendedor vai fazer? Vai vir para cobrir, o lote vendedor vai vir para cobrir as demandas de venda que eu tive no passado. E assim vai. E ele vai continuar trabalhando dessa forma. Olha lá, olha só. Veja, diga se ele não cobriu aqui, ó. Cobriu, tá? Então é assim que ele vai continuar trabalhando. Ah, deixou aqui, ó, uma nova demanda de compra. O preço vai cobrir, seja agora ou seja depois, tá? Primeiro, ele pode querer vir aqui, ó cobrir essa demanda, ó, essas demandas de venda. Então ele pode descer para cobrir essa demanda de venda, mas você pode ter certeza que depois, ó, cedo ou tarde, ele vai voltar um lote comprador para cobrir essa demanda de compra, ok? Bom, então vamos lá. Sobre lotes, então, sempre quando eu ensino nas mentorias, né, eu ensino aí a questão de momento, tá? O lote nada mais é do que um momento, tá? Ó, veja bem. Aqui eu tive o quê? Um lote de compra, tá? Depois, ó, lote de venda, lote de compra, lote de venda, tá? Muitas das vezes você vai ver o quê? O mercado querendo espelhar, tá? Ó, muitas pessoas vai ver o que? A questão disso aqui, ó. Isso aqui acontece bastante ó, no mercado. Ó. Lote comprador. Beleza. Ah, agora teve aqui ó, um lote vendedor. Certo? Um espelhamento desse pequeno momento, desse pequeno lote. Tá? Mas, então quer dizer que aqui esse lote comprador foi fechado? Não. O lote comprador foi fechado aqui. Ó. O lote comprador trabalhou aqui. Ó. Deixa eu só para deixar mais fácil aqui, ó. Aqui foi um lote comprador, tá? Agora aqui já abriu um lote vendedor, certo? No meio desse, no meio desse lote vendedor, eu tive aqui, ó, um pequeno lote comprador, tá? Certo? Ó, que nós chamamos de nanolote, né? Então isso aqui é um nanolote, tá? Porque se você olhar em tempo gráfico pequeno, ó, sempre eu gosto de mostrar isso, né, para ficar aí com uma clareza melhor. Se você analisar aqui, ó, no tempo gráfico, você vai ver, opa, subiu o comprador, desceu o vendedor, subiu o comprador, certo? Então aqui você teve, ó, em tempo gráfico de 5 segundos, você teve aqui uma micro tendência de alta, certo? Então quer dizer que esta micro tendência de alta em 5 segundos nada mais é do que um nanolote em M1, tá? Beleza? Então vamos lá. Então quer dizer o que, William? Beleza, entendi o que é macro lote, né? Nada mais, nada menos do que uma macro tendência. Entendi o que é micro lote, né? As micro, como se fosse micro tendência, né? E agora a questão dos nanolote, né? Que é quando eles se formam uma ou duas velas, né? Depende, tá? Agora, o que você precisa se atentar é o que? Por exemplo, você quer operar. Você chega nesse gráfico aqui, ó. Você quer fazer a sua operação, tá? Eu sempre ensino na mentoria o quê? Qual é a macro tendência? De queda. Opa, um macro lote desse ativo aqui. Ó, ó. Venda. Ó, tá vendo? Isso aqui tá acontecendo um macro lote de venda. Não é verdade? Beleza. Ó, um baita macro tendência de venda, né? No ativo aqui, ó. Da moeda da Grã-Bretanha em relação ao dólar americano, certo? Bom, então tá, vamos voltar lá para M1. Então, se eu sei que a macro tendência está de queda, mas daí eu chego no gráfico, tava uma micro de alta, o que, que eu vou esperar? Opa, se eu sei que o macro lote é de venda, eu vou priorizar operar dentro desse macro lote, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Ó, eu vou esperar ele retornar para a venda, retornar aqui ó, dentro de um lote de venda, certo? Então o macro lote está de venda. Eu vou esperar acontecer um micro lote também de venda para que eu possa operar a favor desse movimento, certo? E aí eu opero também a favor do nano lote. Tá? Aqui o mercado ele se encontra um pouco lateralizado. Na próxima aula eu vou te ensinar a você fazer as marcações, tá?
como que nós fazemos as marcações na lógica do preço, tá? Você vai aprender a marcar esses lotes, tá? Marcar da forma correta, bem belezinha, tá? Mas eu vou te ensinar isso aí na próxima aula, beleza? Bom, então aí você vai esperar aqui uma oportunidade para você operar o que? A favor, tá? A favor desse lote de venda, tá? Você pode esperar, como a gente aprendeu na aula passada, uma transferência e desinstalação, né? Igual aqui, por exemplo, ó, quando eu marco, ó, aqui eu estou vendo uma simetria deste pavio, certo? Pavio da vela de compra, pavio da vela de venda. Então eu observei que o macro lote está de venda. Aqui o micro lote estava de compra. Aí eu vou esperar voltar para venda. Opa, voltou o micro lote para venda aqui. Tá. Aí o que eu posso esperar? Ó, acontecer justamente o que está acontecendo aqui. Ó. Esperar o preço romper uma região aqui de transferência e desinstalação. Ó, aqui estava uma posição de comprador. Eu vou esperar o preço romper, tá? E depois eu espero ele retornar e travar aqui, mostrando para mim o que? Um pullback, né? Ou seja, para eu operar a favor depois da próxima vela para venda, tá? Operar então para a favor do macro lote de venda, certo? Então operar a favor do macro, micro e nano lote, tá? Então você pode fazer isso, tá? Como você pode também esperar, por exemplo, aconteceu aqui o pullback, aí voltou uma vela aí para a tendência dele, né? E aí você pode seguir a próxima, tá? Desde que o preço não esteja travando em nenhuma região, tá? Não esteja travando aqui em nenhuma regiãozinha, beleza? Ó, vamos guardar aqui, ó. Queria que ele tivesse subido até lá. Eu acho que ele não vai. Ó, não teve força para subir até lá. Aí no que ele terminou aqui, ó, aqui é um pouco arriscado, porque o que você vai fazer aqui, ó? Ó, ele não tem nenhum travamento, né, ó. Ó, nós estamos vendo que o corpo dele está livre aqui, certo? Deixou uma demanda de venda, tem uma demanda de compra, o preço pode vir buscar. Deixou esse nanolote de compra, tá? Pode vir fazer aqui, ó, cobrir essa demanda de venda, que ele até já veio cobrir, ó. Tá vendo que ele desceu até aqui, ó, querendo cobrir essa demanda de venda, né? Talvez ele pode romper aqui, tá? Se ele romper aqui, a gente espera para a gente ver se tem uma região de simetria de pavis, tá? Ó, aqui eu tenho um pavio, tal. Eu vejo se eu tenho uma região de simetria, parece que não, de pavio, né? Para que a gente possa operar a instalação e desinstalação. Ó, teria aqui, né? Ó, teria aqui, só que não tá uma simetria perfeita, né? Então, beleza. Ó, o preço terminou aqui, ó. Eu aguardo. Aqui também tem um número redondo, né? Eu aguardo para ver aqui aonde ele vai terminar, ou se ele vai querer buscar lá também, certo? Para eu operar a favor, tá? Deste macro lote de venda aqui, tá? Então eu fico aí aguardando uma oportunidade boa, beleza? Sempre baseando-se nisso. Você vai operar a favor do movimento, a favor da macro, micro e nano, tá? Lote, tá joia? Agora, o que acontece também, ó, que acho que vai demorar um pouquinho ainda, o que acontece também é a questão de espelhamentos, tá? E isso eu ensino como o momento, né? Eu ensino como espelhamento de momento, lá na psicologia de velas, tá? Aqui vai ser como se fosse um espelhamento de lote, tá? Ó, aqui, ó, sempre observe isso aqui, ó. Ah, o preço terminou. Ó, observe, ele não terminou em nenhuma simetria. Tá vendo? Tem essa demanda de compra que ele possivelmente está querendo vir buscar. Pode querer estar vindo buscar aqui também, ó, a nossa região, ó, de transferência e desinstalação, certo? Aí nós sempre observamos o corpo do candle, aonde ele vai terminar, ó. Sempre observamos, tá? Eu vou ensinar você a fazer essa marcação, né, na próxima aula, tá? Beleza, bem belezinha, bem certinho. Tá, vamos aqui aguardar para ver onde que ele vai terminar. Opa, aqui eu também tenho. Ó, aqui eu também tenho. Opa, aqui.
Beleza? Eu tenho uma região aqui também. Tá joia? Ó, vamos aguardar. Opa, será que o preço vai terminar aqui? Ó, se ele terminar aqui, eu posso efetuar uma venda. Ó, só que se ele tivesse terminado ali, ó, travado, né? Ele não terminou travado, tá? Então eu não executo a minha entrada, porque ó, ele está mostrando força, está mostrando que pode o quê? Buscar a continuidade, tá? Pode buscar preencher essa demanda. Pode ser que ele chegue, preencha aqui e já reverta, como pode acontecer que ele chegue e trave aqui, tá? Agora, o que nós estamos vendo, né? A questão que eu falei de espelhamento. Ó, aqui aconteceu um micro lote de venda. Agora, o que o preço está fazendo? Um micro lote de compra, tá? Principalmente quando está na lateralização. Está vendo que aqui está em uma lateralização? Então, em lateralização, ele faz, tá, esses espelhamentos 100%. Ó, na lateralização, ele faz aí 100% do espelhamento, tá? Agora, se ele tiver em tendência, aí ele vai chegar até o 50 ou 61,8% de Fibonacci, tá? Ó, então aqui ele encerrou um lote de compra, agora ele abriu um lote de venda, ó, tá vendo? Então aqui eu tive, ó, lote de compra, finalizou e agora ele está abrindo, opa, ó, lote de compra, certo? Beleza. Ó, e agora ele está abrindo um lote de venda. Tá joia? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Beleza? Ó, vamos aqui analisar, certo? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ó, deu aqui essa velinha, que pode apenas ter sido aí uma velinha de descanso, tá? Vamos analisar, beleza? Vamos aguardar, vamos aguardar. Ó, vamos aguardar. Beleza. Ó, deu essa velinha de compra, certo? Ó, deu uma velinha de compra, beleza? Deixou uma baita demanda de venda, tá vendo? Olha só, baita demanda de venda. Vamos ver aqui o que ele vai fazer, certo? Ó, tá vendo? Então isso aqui, nanolote, ele quis abrir aqui um nanolote de venda, certo? Agora, um nanolote de compra, certo? Porém, deixou o quê? Uma grande demanda de venda. Então ele pode estar querendo aqui abrir de novo um nanolote de venda, tá? Ó. Só que aqui a gente observa uma coisa, deixa eu ver o pavio aqui, ó. Ele rompeu um pouquinho, né? Ele não terminou aqui travado no pavio, ele rompeu, ó, terminou um pouco acima, na verdade, aqui, ó. Vamos ver aqui o comportamento dessa vela, se ela vai terminar travado aqui. Opa, ó, tá vendo que ele se manteve acima? Porque o fechamento desse candle, ó, foi aqui, ó, acima desse pavio, ou seja, acima dessa demanda de compra. Então é por isso que o preço terminou aqui, ó, porque ele está acima da demanda de compra, tá? Mas isso aí a gente vai aprender a parte de marcação na próxima aula. O que eu quero que você entenda é a questão dos lotes, tá? Então temos também, ó, o espelhamento, como eu disse, ó, espelhamento de compra do lote de compra, espelhamento do lote de venda, tá? Então, quando ele está numa tendência, como eu estava falando, deixa eu só apagar essas linhas. Quando ele está numa tendência, você pode usar essa ferramenta aqui, ó, linhas de Fibonacci. Aí você vem, ó, marca da onde? Aqui, ó. Você vai marcar aqui, ó. Você pode marcar do corpo, tá? Ó, corpo com corpo, ou você pode marcar o pavio, ó, com o pavio, tá? Você vai marcar o que, ó? O lote. Você vai marcar o lote inteiro, tá? Então você vai marcar do começo ao fim do lote, tá? Então o lote comprador começou aqui. O lote comprador começou aqui e finalizou aqui. Aqui nós tivemos um lote completo, tá? Não tivemos aqui nano ou micro lote de venda. Aqui foi só um lote de compra, tá? Beleza. Então, você vai marcar o tamanho desse lote, tá? E aí você vai esperar um espelhamento. Até a hora que ele abrir um lote de venda, você espera duas velas para ele te confirmar, tá?
deu uma, duas velas, que seria o padrão TRCO, tá? Ó, toque, reversão, ó, toque, reversão, confirmação, e aí você executaria sua entrada de venda aqui, tá bom? Então, beleza. Ó, William, mas isso aí é a mesma coisa de momento. Talvez tenha alguém aí que é aluno da mentoria e fala, pô, mas isso aí eu aprendi com você em momento. Sim, tá? Mas tem bastante gente que quer aprender o quê? A leitura pela visão da lógica do preço. Então, eu estou passando aqui, tá? A visão da lógica do preço. Só que a visão da lógica do preço, como sempre eu falei, ela é uma prima distante, uma prima da lógica, da psicologia de vela. Tá? Então, é bem similar, a visão é bem semelhante, tá? Mas eu estou explicando aqui pela visão da lógica do preço. Tá? Ó. Aí o preço ele vai fazer um espelhamento até onde? Até os 50 ou 61,8%. Tá? Então, quando ele vai fazer esse espelhamento, a partir de uma, duas velas, você já pode ir a partir da terceira vela. Tá? Sempre observando o quê? Ó, a questão da psicologia avançada de vela. Lembra o que é a psicologia avançada de vela? É você analisar um queda em relação ao anterior. E aí você tem que ver, opa, o tamanho da oferta, ó, rompeu essa demanda, deixou uma nova demanda, uma nova posição de venda, né? Opa, eu tenho oferta para cobrir essa demanda? Ah, tenho, né? Porque olha o tamanho. Olha o tamanho dessa demanda de venda aqui, opa, grandinha, né? Então eu tenho o quê? Espaço, certo? Eu tenho força para ele cobrir essa demanda. E aí o preço vem, ó, pá, cobre, tá? Deixa uma nova mínima. Só que aí, veja bem, ele chegou aonde? No 61,8%. Ah, e por que, que uma vela rompeu? Porque ele está vindo, ó, ganhando força. Observe, observe. Opa, deixa eu pegar tudo aqui para você ver. Ó, observe. Ó, tá vendo? Desde aqui, ó. Olha como a psicologia avançada de vela é bacana, tá? Olha, se você vê o preço chegando numa região dessa forma, não opere, não opere. Porque senão depois você fala, tomei loss, não funciona. Tá, mas por que você tomou loss? Porque você não está observando a psicologia avançada de velas. Olha só isso aqui, ó. Essa vela mais forte que essa, ó. Essa vela aqui mais forte que essa vela mais forte que essa. Ou seja, ele está chegando na sua região, falando para você, ó, eu tô com força, eu tô com uma grande oferta para eu atender essas demandas aí, sai da frente. E aí chega aqui você quer mandar a compra. Por quê? Porque está no 61,8% Fibonacci, que você falou que é os níveis mais fortes, nível de 50 e nível de 61,8%. Sim, só que eu falei isso, mas eu também falei a questão do que? Da força do preço, da psicologia avançada de vela. Tá? Então, não adianta você apenas observar um fator e não observar outro, tá? Porque senão aí você vai falar, pô, não funciona, não respeita. Mas não é que não funciona ou não respeita, é a questão que você não está analisando todos os fatores, todos os aspectos que devem ser observados, tá bom? Então, chegou assim, ó, isso aí já fica como um gatilho para você. O preço chegou dessa forma na região, não opera para reversão, tá? Você vê que o preço está saindo de uma região dessa forma, pode operar continuidade até ele chegar na região. Chegou na região, para de operar. Por quê? Porque aqui poderia ser que entrasse uma vela verde, tá? Rompeu, mas poderia ser que entrasse uma vela verde. Aí agora, hora que ele diminui a força e deixou uma demanda aqui maiorzinha de compra, aí sim o comprador sobe, tá? Começa a abrir um lote de compra aqui, né? Mas quando ele veio mostrando força, ele fez o que? Rompeu, tá? Então não opere contra a força do preço, pelo contrário, opere a favor da força do preço, tá? No espelhamento desse lote. Porque se você sabe que tem um lote aqui, ó, de compra, certo? Como eu disse, ó, um lote de comprador aqui, ó, que abriu aqui, fechou aqui. E aí você sabe que abriu um lote de venda aqui. Espera ele mostrar duas velas, mostrando força. Não adianta, observe, observe, tá? Não adianta, por exemplo, ele vira uma vela, vira assim, ó. Teve esse lote de compra. Aí agora ele pega e faz isso aqui, ó. Ele vem, sai forte
E aí depois ele faz isso aqui, ó. Ó. Perdeu força, deixou uma demanda de compra, tá? Maior do que a demanda de venda, aí não adianta. Por quê? Porque aí você tá vendo que o preço ele tava saindo com força, mas agora ele perdeu a força, tá? Então aí o que pode acontecer? O preço vou abrir um novo lote de compra aqui, tá? Então o que você tem que fazer? Ele não pode sair fraco da região. Muita gente opera, fala, vou operar só o padrão TRCO, certo? Aí a pessoa vai operar o padrão TRCO, que é o que? Toque, reversão, confirmação, aí executa a operação aqui na terceira entrada, para continuidade de venda, certo? Só que daí a pessoa não observa a psicologia avançada de vela. O preço sai fraco da região, ó. Ele sai forte, depois enfraquece, aí a pessoa manda uma venda aqui, sendo que ele tem um baixo volume, ou seja, um baixo corpo aqui, ó, pequena oferta dele, tá, diminuiu, né? Tem uma grande demanda de compra, pequena demanda de venda, certo? Ou seja, o preço vai voltar para fazer um novo lote de alta aqui, tá? Então ele precisa o quê? Para você operar o padrão TRCO, operar um espelhamento de lote, né? Espelhamento de momento, você precisa o quê? Que o preço, ó, ele pode até sair fraco, mas ele tem que ganhar força e não sair forte e perder força, tá? Tem que ser assim, ó. Isso aqui é um perfeito TRCO. Tocou, reverteu, confirmou, executa sua entrada aqui, ó. E opa, tem um objetivo, o alvo dele aqui, espaço até aqui, ó, 61,8%, ó, 50 a 61,8%, sigo adiante, ó. Você faria suas duas vitórias aqui, belezinha. Só nesse espelhamento de lote, tá? Aí, William, vai fazer um espelhamento de novo? Vai, olha lá. Lote de venda. Aí o que ele fez aqui, ó? Lote de compra. É assim que o mercado trabalha. É a lei da compensação. Uma força tenta compensar a outra, tá? Então, olha só. Ó, o TRCO de novo. Aqui, ó, o TRCO perfeito. Tocou, reverteu, confirmou. Executa sua entrada nessa próxima aqui, ó. Por quê? O preço, ó, está saindo, ganhando força. Demanda de compra. Pode seguir adiante, tá? E agora, William? Por que ele não continuou? Opa, vamos lá. Deixou uma baita demanda de compra. Porém, ele tem oferta para cobrir essa demanda? Não tem. Não tem. E aqui ele está o quê, ó? Numa dupla posição. Ó, tá vendo? Esse corpo e esse corpo dentro dessa posição. Por isso a vela reverteu, tá? Então precisa o que? Se atentar a isso. Aí ele fez aqui um pequeno nanolote de venda, tá? Aí no que ele fez esse nanolote de venda aqui, ele pega agora e volta para alta. Deixou uma demanda aqui, ó, de compra. Ele volta para alta para fazer continuar esse espelhamento, tá? Aí o preço vem, ó, espelha, certo? Ó, espelhou 100%, tá? Então quando ele está na tendência e você for operar a favor da tendência, ele tende a espelhar, ó, 100%. Agora, quando você está numa tendência de alta e aí ele vem para uma queda, ou seja, ele está querendo fazer uma correção, então, certo? Aí ele não vai espelhar 100%. Aí ele vai espelhar entre o 50% ao 61,8%, tá? Aí por isso você vem aqui, ó, linhas de Fibonacci e vai marcar aqui, ó, do começo até o final do lote. Marco no corpo ou marco no pavio? Depende, você que sabe. Se quiser marcar no corpo, marca. Só que aí você tem que marcar o começo do lote no corpo e o final do lote no corpo também. Quer marcar no pavio? Beleza? O pavio das demandas? Tá. Só que aí marca no pavio do começo do lote e o pavio do final do lote. Tá? Tem que ser certinho dessa forma. Beleza? Então, ó, bem completa essa aula, hein? Sobre lote, macro, micro e nano lote. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula aí.